Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos. Mais uma quinta-feira, quinta de falarmos sobre o Evangelho, sobre Jesus, coisas boas, melhorar o astral, melhorar a psicosfera, né, Iris? Sim, sempre. Tá animada, não? Sempre. Você veio tão animada no carro. Animada é meu nome do meio. Dá tanto palpite, entra aqui, animada para é meu ali, sobrenome. estaciona ali, cuidado, olha a bicicleta. Animada é meu sobrenome. No carro ela é muito animada, aqui ela dá uma retraída. Boa tarde, queridos ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como a gente está ao vivo e esse programa sem vocês não tem graça, eu queria deixar aqui o telefone fixo 3386-1400, 3386-1400. Já falei um monte no ouvido do Enzo hoje, que a Sheilinha não está aí, né? Não. Então eu tenho que, costurar com o Enzo. Então, se você quiser conversar também, olha, liga, porque ele é maravilhoso. Vai ser um ótimo papo. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633, 984867633. Você pode entrar no YouTube, na página da Rádio Rio de Janeiro, da Rádio Rio de Janeiro. Ou no Quintas do Evangelho. Ou direto. entra no Facebook, lá no Quintas do Evangelho. Na verdade, você pode não, eu diria que você deve. Vai lá, clica, compartilha, dá o seu like, porque é tão importante para a gente, né? Que a gente possa divulgar para mais pessoas o Evangelho de Jesus. Eu costumo dizer que não tem nada mais importante do que o Evangelho de Jesus. Não existe nada mais moderno no planeta Terra do que o Evangelho de Jesus. É a única literatura que você recebe de um planeta celestial. É verdade. O resto é primitivo, provas e expiações e começando regeneração. É verdade. Já o Evangelho de Jesus veio uma literatura direto do planeta celestial. Vocês ficam falando tanto de ETs, que queria comunicação com ET, etc. Lê o Evangelho. É uma comunicação de um planeta evoluído. De um ET, mas um ET evoluído. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram: Onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesse, também conheceriam o meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez Jesus lhe disse: Eu vou embora, e vocês procurarão a mim, e morrerão pelos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: Para onde eu vou, ninguém pode ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não creem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles.
Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que eu nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. E aí, Hernani? Um diálogo difícil, né? De um espírito que veio de um planeta celestial para conversar com espíritos de um planeta primitivo. Um espírito que não precisava mais encarnar, que veio de um planeta que não existia mais a encarnação, não precisava mais de geração de embriões, né, de passar por essa situação que é esquecer o passado, porque erra tanto que você tem que esquecer o passado para começar tudo de novo em cada vida. Então, um espírito que não vivia mais isso há muitos e muitos anos. Na nossa criação, ele já não encarnava mais há muito tempo, porque ele já era espírito puro e ajudou, né, segundo a caminho da luz, criar nosso planeta. Então, um espírito desse, que não precisava mais encarnar, que sabe o motivo da encarnação, sabe que isso aqui é super passageiro, que para ele era um sacrifício enorme, tanto que ele fala: o mundo me aborrece, eu não sou desse mundo. Versus espíritos inferiores, um planeta primitivo, na fase primária da encarnação. Pior, esses espíritos que ele estava conversando, que ele estava debatendo, eram espíritos que já tinham vindo degradados de um outro planeta, porque já tinha tido oportunidade lá e não foi bem, não conseguiu herdar o planeta deles. Quando ele fala os mansos herdarão a terra, esses não herdaram Capela. Tiveram que vir para cá fazer um supletivo, né, fazer um apanhado. Então o diálogo dele é mais complicado ainda. Era num planeta primitivo, precisando de encarnação, e nesse exato momento discutindo ou debatendo com espíritos que vieram degradados de outro orbe, de outra galáxia, e que talvez nem tivessem ele como Messias. Já tinham sido expulsos da festa e estavam arrumando confusão em outra. Confusão na outra. E que talvez nem tivessem ele como Messias, né? Lá em Capela, eu não sei quem era o Messias de Capela, mas provavelmente não era Jesus. Há um debate dentro da doutrina espírita, na minha opinião. Jesus hoje recebe aqui de braços abertos para ajudar a evolução deles e eles retornarem ao planeta deles. Tanto que os judeus até hoje não reconhecem Jesus como Messias, né? Talvez porque não seja o Messias deles. Então essa discussão é uma discussão de um desnível absurdo. Se você quer fazer uma analogia hoje, imagina, você pega uma máquina do tempo agora, não vamos nem falar em milhões de anos, que era o caso deles, vamos falar em 200 anos atrás. E você volta para o Brasil aqui de 200 anos atrás. Eu queria ver você explicar para eles o que é um celular, Iris. Já ia ser difícil demais. Há 200 anos atrás, ainda com escravidão no Brasil, mulher sem direito a nada, e você explicando que é um celular. E era Jesus tentando explicar para eles o que é o plano espiritual, o que era a reencarnação. Ele não consegue. Ele fala com Nicodemos, que era um dos mais evoluídos da época. O cara ficou longe de entender o que era um processo reencarnatório, como temos vários irmãos hoje aqui que não conseguem compreender. Eu tenho uma tia que é maravilhosa, mas ela fala para mim: Nani, eu acredito em quase tudo, menos que eu vou trocar de marido, de filho. Isso não dá para eu acreditar, não. Mas o pessoal já está trocando de marido, de filho encarnado. Mas ela, de filho é difícil. Não consegue entender como funciona a reencarnação. Imagina Jesus explicando que a vida real é a vida espiritual, que você tem que abrir mão de tudo, e tem que perdoar 70 vezes 7, tem que dar outra face, tem que dar a túnica e o manto, e tem que se preparar para uma nova encarnação, que é muito mais importante você perdoar ou não matar, não criar problemas, né, de sentimentos, do que perder alguma coisa ou a tua própria vida, né? Já que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Então imagina Jesus tentando explicar tudo isso para um planeta primitivo, dentro de capelinos que estavam ali porque justamente tinham brigado, matado, lutado, guerreado por essas situações materiais. Era impossível o diálogo. Mas ele fala: olha, continue perseverando, porque um dia vocês vão perceber quem eu sou. E aí a gente vê isso, né? Muitos espíritos que não acreditavam em Jesus ou tiveram problemas com o cristianismo, depois que desencarna, dão um depoimento de quem é Jesus de fato no plano espiritual e o poder dele, o único espírito puro que encarnou entre nós.
Então, sumarizando, sendo muito cético, né, do jeito que eu estou falando, mas a realidade é que era um espírito puro, criador desse planeta, que estava com o Pai, né, segundo João, e ele relata muito bem, esse evangelho é de João, é para mim um dos melhores evangelhos que tem, né? Ele estava com o Pai, ele era o Verbo, e ele criou o planeta. Então ele vem, encarna entre nós. O único que poderia dar o testemunho sobre ele, de fato, era João Batista, que era o arauto dele. Esse ele sabia quem era. Mesmo assim, João Batista pergunta várias vezes antes de batizar: é você mesmo? E ainda manda alguns discípulos ir junto para ver se ele estava fazendo. João está perguntando se você é quem devia de vir ou ele tem que esperar algum outro. Ele tem que esperar algum outro. Então, o único que poderia dar o testemunho encarnado era João Batista. Né? Maria, por todo o amor que ela tinha, o carinho, a maternidade, não dava o testemunho. Tanto é que ela fica em dúvida. Né? O meu filho, vão prender meu filho e falar: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então, o único que poderia dar o testemunho era João Batista, que não estava junto com ele, que logo em seguida é preso e passa por tudo aquilo. O único era o Pai. Olhe para mim e veja o Pai. Ele não fala para Filipe isso? Quando o Filipe fala: basta que você me mostre o Pai. Mas eu gosto, essa passagem do Filipe, ela me acalma, porque eu penso assim, se até o Filipe ficou na dúvida... A inocência dele, na inocência, né? Eu acho que as nossas dúvidas, né? O nosso... Então, a diferença dele era tão grande para tudo que tinha aqui, que até o arauto dele, que era o maior dentre os nascidos de mulher, ele fala: João Batista é o maior dentre os nascidos de mulher. Quer dizer, ele era o mais elevado. Pergunta várias vezes. Depois ele percebe pelo amparo espiritual, né, o que era ele mesmo. Mas ele manda discípulos virem, seguirem ele. Agora minha luz tem que se apagar e a sua tem que crescer. Mas eles tinham dúvidas. Filipe, que era um escolhido, pergunta: basta que me mostre o Pai. E ele fala: olhe para mim e veja o Pai, Filipe. Estou há tanto tempo com você, você não entendeu ainda? Então era esse diálogo de Jesus, se não tivesse esse amparo espiritual tão grande, que nós batizamos como Espírito Santo, mas eram espíritos evoluídos junto com ele seria muito solitário aqui nesse planeta. Porque ninguém entende o que ele fala. Agora, com o Espiritismo, né, há anos aqui, há 200 anos aqui quase, a gente estudando, vendo como é o plano espiritual, recebendo as obras de Chico, de Ivone, de Divaldo, de todas as obras mediúnicas, a gente começa a compreender tudo que ele disse. Imagina isso há 2024 anos atrás. Era difícil demais compreender. E a gente vê hoje e começa a ligar os pontos, né? Então, tudo que ele dizia, né, não acumule riqueza, dê outra face, dê a túnica, eu sou a luz. Ele é a luz realmente, porque o perispírito dele não tem nada que não deixe a luz dele expandir e passar, né? É um poder que nós não temos a menor ideia, muito menos Pôncio Pilatos, né? O poder dele nós não temos a menor ideia do que é de fato, como espírito puro, como o governador e o responsável por tudo isso aqui. Vamos lá. O que eu queria falar sobre essa passagem? Essa passagem é bonita, grande. Eu vou tentar resumir ela para a gente. A primeira mais linda é a frase que Emmanuel pega logo, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Gente, essa passagem de Jesus, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É para a gente remeter aos nossos medos, a nossa ansiedade, a nossa culpa, ao nosso desespero, ao nosso arrependimento, a nossa vergonha. Nosso medo. Né? Por quê? Porque toda vez que a gente tem um sentimento desse, vergonha, arrependimento, remorso, e a gente imaginar que Jesus é a nossa luz e que nunca andaremos em trevas, a gente vai pensar assim: o que Jesus gostaria que eu fizesse nesse momento? Vamos atrás da luz. Vamos acabar com o medo, com a vergonha, com o arrependimento, com a dor, esse tipo de dor. E se a dor, Iris, for uma dor externa, aquela dor que não fui eu que dei causa, não nessa encarnação, uma doença, a dor da perda de um ente querido, aí a doutrina espírita nos convoca a lembrar dessa passagem. Jesus não é desse mundo. Quando Jesus, que é o que a gente vai falar mais lá na frente,
Quando Jesus diz, vocês não me entendem porque vocês são de baixo. Então a gente tem que pensar assim, eu sou de baixo, mas eu tenho um Deus que é Pai, que é amor, que é bondade, que é de cima. E que me mandou um dos seus filhos, meu irmão mais velho. Gente, olha, muita gente confunde Jesus com o Pai. E isso é muito comum, né? Porque ele falava o tempo todo que o Pai estava nele. Mas não tem problema confundir Jesus com o Pai. Eu costumo dizer assim, até para os meus alunos, para quem vai fazer atendimento fraterno, gente, está tudo bem. O importante é que nós consigamos uma aproximação com Jesus. Uma aproximação com Jesus nos aproxima de Deus, porque o Pai está nele e ele estava no Pai. Então, se eu trago Jesus, né, e é muito mais fácil, né, porque a gente sabe da história dele, sabe o que ele viveu, sabe o que ele sofreu, sabe do martírio. Se eu trago Jesus, né, como um grande amigo, como o meu mestre, o meu mentor, né, eu consigo me aproximar do Pai. E Jesus vai me dar essa luz que eu nunca mais vou andar nas trevas. Por quê? Porque eu vou começar a entender, né, que eu nunca estou sozinho. E você nunca está sozinho. Não importa se você está na sua casa, se você não fala com ninguém, não importa se você não tem amigo, não importa se você não tem família, você nunca está sozinho. Sabe por quê? Porque são muitas encarnações. E nessas muitas encarnações que você já viveu, que você já morreu, que você já renasceu, que você já morreu, você tem amigos, familiares dessas encarnações todas. Que não estão encarnados. Que não estão encarnados. Então você não está sozinho. Você imagina hoje, olha só, vamos fazer um ensaio nosso aqui. Vamos supor que hoje, né, você desencarnou e você tem filhos que você ama. Você vai deixar de olhar por esses filhos, de saber como eles estão e de cuidar deles e fazer tudo que você pode por eles? Não vai. O fato de você ter mudado de plano, de você estar no plano espiritual, o amor, o laço, o amor é uma coisa que vai com você, assim como o ódio. Por isso que é importante a gente acabar com o ódio, para que você não leve isso para o plano espiritual. Para que você se reconcilie a caminho, né? Para que o juiz não te coloque. Se reconcilia com o teu adversário enquanto você está a caminho com ele, para você não ter que resolver isso lá atrás. Então a primeira coisa que Jesus veio dizer é o seguinte: eu sou a luz do mundo, olha para mim. Não vai olhar para baixo. Se você olhar para baixo, olhar para a terra, é o que você vai ver. Olha para o céu, olha para cima, né? Olha para o Pai. E aí ele vem com algumas questões muito interessantes, que a gente não vai conseguir falar todas aqui. Mas tem uma aqui que, olha só, na lei, porque o que acontece? Quando ele fala que ele é a luz do mundo, imagina todos os fariseus, né, todos os judeus que estavam ali, falando, nossa, o cara está se achando, né? Imagina, eu vou chegar aqui e vou dizer agora, eu sou fulano. Eu sou o filho de Deus, sou enviado, sou o Messias. Sou enviado. Vai todo mundo, nossa, está se achando, né? E aí, mesmo Jesus fazendo os milagres, porque Jesus só fez milagre com uma finalidade, impactar o materialismo. Ele faz o milagre para todo mundo perceber que ali tem alguma coisa, porque o que ele queria mesmo é que você prestasse atenção no que ele estava falando. Mas você só parou para prestar atenção no que ele estava falando porque ele fazia milagre. Porque se ele não tivesse feito milagre nenhum, a gente não ouvia o que ele está dizendo. É o que tanto nos filmes o que mais impacta é o milagre. Tanto que o próprio João Batista, quando ele manda perguntar, ele diz assim, pergunta se ele é quem ele tinha que vir ou se vai vir outro. A resposta de Jesus é o seguinte, responde para João que os cegos veem, que os mudos falam, que os surdos ouvem. E pergunta se ele quer mais algum sinal. Então, até naquele momento, ele olha, dos nascidos de mulher, o melhor, maior, na dúvida, ele responde como? Com um fenômeno. Porque nós temos essa necessidade ainda material. Como diz Jesus, disse aos fariseus, e isso cabe a todos nós somos de baixo. Nós somos daqui. O ministério público de Jesus só começa quando ele transforma água em vinho, cara. É o primeiro milagre dele público, que Maria exige que ele faça. E ele disse, meu tempo não chegou ainda, mulher. E aí Jesus responde o seguinte, na lei de vocês está escrito que o testemunho é de duas pessoas. Ou seja, essa lei estava lá no Levítico. Era a lei de Moisés. Na teoria, teria que ser na lei de Deus. Mas ele deixa bem claro, é na lei de vocês. Na lei de vocês. Então, o que a gente está trazendo aqui, muitas das nossas coisas, das nossas questões, das nossas divergências religiosas, das nossas divergências ideológicas, é na nossa lei.
Na lei dos que estão embaixo. Da lei dos que precisam encarnar na ainda. lei dos que estão embaixo. Porque na lei de Jesus, na lei dos que estão lá em cima, não estamos divididos. Não estamos divididos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o tio Hernani, que eu chamava ele de tio Hernani, mas era o pai do Hernani, meu sogro, ele estava internado, ele era muito, muito, muito devoto do padre Marcelo Rossi, eu via tudo. E aí nós éramos trabalhadores na época lá da casa do irmão Abel, a gente conversando, botou o nome em oração, a gente recebeu uma mensagem vinda da falange de irmão Abel, dizendo, olha, nós fomos ver o pai do Hernani. Mas, quando a gente chegou lá, a gente encontrou a falange do padre Marcelo Rossi. Gente, ninguém sabia que ele era católico, que ele era devoto, que ele era... E aí eu pensei assim, olha que coisa bonita. Imagino chegando a falange do irmão Abel, encontrando a falange desencarnada do padre Marcelo Rossi, os dois conversando, está tudo bem, estamos aqui, né? Entre eles está tudo bem. Quem cria as desavenças somos nós, os de baixo, porque os de cima estão unidos. Estão trabalhando no bem. A gente que está aqui, se ajoelha, se não ajoelha, se toma hóstia, se não toma, se vai ungir, se não vai ungir, se toma passe, se não toma passe. Isso tudo, se é para você se sentir melhor, faça, mas não é o mais importante. O mais importante é vivenciar o Evangelho de Jesus. O mais importante é colocar Jesus na tua vida. Como é que você coloca Jesus na tua vida? Fazendo a vontade do Pai. Ele repetiu isso 1 milhão de vezes. Então, o meu compromisso é sempre viver uma vida de modo que eu possa me aproximar ao máximo, porque eu sou um de baixo. Eu tenho que me reconhecer como um de baixo. Se eu começar a achar que eu sou um de cima, é a primeira queda. Mas viver o mais próximo possível dos ensinamentos do Pai, para que eu possa, né, ser digna de ser considerada cristã. Porque aquele que é cristão é aquele que perdoa, é aquele que ama, é aquele que socorre. Ou eu vivo uma vida amando, perdoando, socorrendo, ou eu vou viver uma vida afastada do Cristo. E não importa o quanto eu me diga cristão. E eu digo isso para todas as religiões cristãs, todas, né? Então, o mais importante em toda essa questão não adianta eu seguir rituais. Os rituais eu acho importante, adoro todos eles, acho lindo. Eu gosto de jogar flor para Iemanjá no Réveillon, eu gosto de tudo que é ritual, eu gosto de tudo, porque eu acho que a gente precisa, para mim é festivo, para mim me remete, eu gosto de acender um incenso, eu gosto tudo que te ajuda à concentração, mas sabendo que aquilo ali é uma muleta de ajuda da concentração. Que o importante é a nossa reforma, o importante é a nossa mudança, né? E, por último, e não menos importante, Jesus, ele deixa bem claro... Não, o que eu acho interessante é que no final, depois que ele fala tudo isso, que a gente lendo aqui não entende nada, muitos creram nele. E por quê? Quem foi que conseguiu acreditar em Jesus? Quem já tinha uma energia necessária para compreender a grandeza do Mestre naquele momento. Então, o Mestre, quando ele encarna com uma gama de espíritos que vão estar ali com ele, ajudando ele nesse ministério. Agora, junto também vai estar uma gama de espíritos questionadores. Ué, será que ele vai se matar? Por que a gente não pode ir para onde ele vai? É inconcebível alguém não poder ir para onde ele vai, né? E ele começa a explicar. Aqui na Terra, uma pessoa pode seguir em qualquer lugar, né? A não ser que você vá para um outro país e ela não tem um passaporte, ou não tenha dinheiro, mas teoricamente pode. Mas no plano espiritual, quando você desencarna, cada um vai para o lugar onde a sua energia, a sua vibração permite. Então, quando você chega no plano espiritual, né, quem é materialista, quem está ali apegado à Terra, vai ficar aqui nas regiões umbralinas. E as pessoas que já estão livres disso vão estar nas cidades espirituais. Então, essa questão é uma questão, não adianta, é individual. Não. No final das contas, você pode pertencer a qualquer casta, a qualquer casta social, religiosa, mas cada um vai para onde a sua energia te levar. Isso aí. Ih, chegamos no comercial. Olha, não saia daí que a gente já volta.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem de Jesus, onde Jesus ele fala para várias pessoas no templo, não é só para os discípulos, que ele é a luz do mundo. E alguns das pessoas que estavam ali começam a dizer, como você dá testemunho de você mesmo? E ele começa a explicar dentro da sinagoga, né, a diferença entre Jesus, né, que não é desse mundo, e os que estão nesse mundo. E o quanto a luz de Jesus podia proteger, socorrer, direcionar os que estão nesse mundo. Então, uma coisa muito importante a gente lembrar de tudo isso é que, embora, como Jesus falou, vocês são os de baixo, nós somos os de baixo, estamos aqui. A gente está vivendo com a nossa pequenez, a gente está vivendo com o nosso materialismo, e não adianta a gente fingir que isso não é verdade, né? Ah, eu sou desligado, eu sou desapegado. Não é. Você é desapegado, talvez ao supérfluo. Puxa, que bom, você já trabalhou isso. Mas quando alguma coisa nos falta, quando alguma coisa nos aperta, a gente percebe que não é tão desapegado assim. Né? Que a gente gosta do conforto, que a gente gosta da... Olha, é típico, vou dar um exemplo aqui. A mãe no Dia das Mães. O que você quer, mãe? Ah, seu amor já basta. Basta nada. Chega lá pelo menos com... Dá um pano de prato para ela para você ver. Tua mãe mata a gente. Tem que chegar com uma gracinha, né? Tem que chegar com uma cartinha, tem que chegar com uma flor, tem que demonstrar. A gente quer a demonstração de afeição. E às vezes tem mãe que fala, não, meu filho é muito ocupado, ele nem veio aqui. Mas você sente um pesar na voz. Claro que você quer, gente. Uma visita... Quem não gosta de uma demonstração de carinho? Então, nós somos ainda, né? A gente não consegue ainda ter a leveza e a percepção de Jesus de nem precisar, porque Jesus não precisa que a gente adore ele, não existe isso, né? E quem precisa disso somos nós. Jesus nos olha como crianças ainda espiritual. Vai e não tornes a pecar. Ele sabe que a gente vai errar, né? Vai e não tornes a pecar. Então... quando ele vem dizer que ele é a luz do mundo, receba essa luz, olha para cima, recebe a luz do mundo, porque a gente perde tempo, a gente perde muito tempo confrontando as trevas. Não confronte as trevas, olha para cima, sabe? Pensa em tudo aquilo de bom que você tem, né? Pensa em quanto Jesus está em todos os momentos da sua vida, pensa que você nunca está sozinho, começa a lembrar dos ensinamentos de Jesus e traz ele para a sua vida, para vivenciar ele. Então, essa mensagem de Jesus é muito importante por isso. Eu queria mandar um abraço para o Jorge Machado, de Bom Sucesso. Ele mandou uma árvore aqui, ele bota assim, nenhum vento derruba as folhas de quem tem fé em suas raízes. Muito bom. Muito lindo isso, né? Vou encaminhar isso para mim, porque eu gostei muito. Beto Orlando, estou trabalhando, por isso não vou ouvir vocês. Mas pode ouvir depois, mais tarde, né? O Beto Orlando, ele está mudando de time. Ele era do time do Quintas, mas... Não, olha que coisa boa. Ele está trabalhando, comecei na terça-feira, graças a Deus. Então tá bom. Que Jesus te abençoe, que você tenha um ótimo trabalho, que você seja iluminado, né? Muito bom, muito feliz por você. Roberta, da Califórnia. Quanto tempo, Roberta? E aí ela botou, nossa, quanto tempo eu não participava ao vivo desse maravilhoso programa, com esse casal mais lindo. Isso eu já não garanto. Mesmo com um pouco de atraso, feliz aniversário, Iris. Eu adorei receber aniversário em julho, gente. Eu amo comemorar aniversário. 2 meses. Está cada vez mais... Aí ele botou Mulheres de Gêmeos. Beijo, Roberto. Ele está guardando um MAP na Califórnia. Eu também, gente. Eu super ia para a Califórnia abrir um MAP. Sônia Regina, do Rio Comprido. Boa tarde, casal 20. Paz e bem. Amo muito vocês e o programa de vocês. Jesus abençoe. Aí ela diz assim, eu estava almoçando, porque ela é sempre a primeira a mandar mensagem. Muito linda. Que Jesus te abençoe, Sônia. Andréia Boituva. Gente, a Andréia mandou assim, Íris do céu. Eu falei, o que será que eu falei, meu Deus? Fiquei até nervosa. Aí ela estava digitando, ela botou, você tem o dom da palavra. Quantas maravilhas te ouvir. Boa tarde, Hernani, e a todos. Deus abençoe. Estou encantada como fui tocada. Ai, meu Deus, que Jesus te abençoe, Andréia. Te proteja, te ilumine. Obrigado pelo carinho. Queria mandar um boa tarde para Lucimar do Flamengo, que me mandou girassóis. Como eu amo girassóis. Ditinha,
Boa tarde, primos lindos, na escuta, amando o programa e, como sempre, excelente. Vocês bem inspirados, graças a Deus. Já curti, já compartilhei, já dei o like. Muito bom isso. Boa tarde, casal lindo. Fala para as pessoas que podemos ver The Chosen no aplicativo de graça. É verdade, gente. O aplicativo do The Chosen é de graça. E eu vou te falar, eu acho que é a melhor história de Jesus que eu já vi na minha vida. Eu gostei muito do Jesus daquela série Madalena, mas The Chosen realmente é imbatível. Eu queria mandar um beijo, Pedro Luiz do Valqueire, boa tarde, estou na escuta, mandando um grande abraço a todos do MAP da Rádio Rio de Janeiro. Kátia Reis, boa tarde, meus amigos queridos, que bênção ter vocês na minha vida, é o dia mais feliz da semana. Ai, muito linda. Ontem ela me mandou uma mensagem pelo Insta, e eu entrei ali pedindo para mandar oração para os filhos, né? E eu falei assim, eu estou começando a irradiação. Mandou exatamente no momento certo. Selma Costa, boa tarde, casal lindo, Deus abençoe. Cris Duarte, sempre com a gente, que Jesus te abençoe, Cris. Cláudio Lemone, boa tarde, irmãos. Quinta-feira abençoada a todos. Ana Paula Brito mandou boa tarde. Adelair Lourenço da Silva, boa tarde, amigos da luz. Ai, que lindo isso. Hamilton Veloso, boa tarde. Gostaria de dar uma sugestão. Antes do programa começar, acho que deveriam dizer qual tema de explanação do dia, para que enviássemos mensagens condizentes ao tema do dia. Gosto muito das quintas. A rádio coloca, né? A rádio coloca, mas fica fácil, porque, olha só, a gente sempre faz, né, a gente está em ordem, o Vinha de Luz. Então, a gente está no capítulo hoje 146, quem segue? Então, a próxima vai ser o 147 nos corações. Então, se puder baixar, porque o Vinha de Luz ele tem até na internet, assim, tem free, em PDF grátis. Aí, a parte que Emmanuel coloca ali sobre a parte da Bíblia, a gente vai lá na Bíblia e aí a gente sempre lê um pouquinho mais, né? Às vezes, dependendo do tempo, mas é sempre isso, fica fácil. E a rádio pede de manhã, a gente manda o tema, ela bota no site. Um abraço para o Fábio Líria, Margarida Santos, botou like dado, quem não deu like, vai lá dar o like para a gente. Luiz Cláudio Macedo de Oliveira, Carmen Rocha, abraços fraternos para Hernani Iris, Mara Sandra Marques mandou boa tarde, Júlio Cesare, boa tarde, abraço a todos. Antes do programa, o locutor disse que é gravado. Não, está ao vivo. Estou aqui ouvindo, lendo seu... O André que falou que era gravado? Não. Ele falou que a Yasmin convidados. Não, estamos aqui. Graças a Deus. Marlene, boa tarde, excelente programa. Newton Carlos Marcel, sigo tentando despiorar. Essa rádio me ajuda muito. Eu adorei isso. Eu também. Olha, às vezes é difícil, né, Nilton? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente assiste assim, né, um programa e fica, como eu sou uma pessoa horrível, e começa. Não entra nessa, não. Vai pensando, né, em tudo que você já caminhou e tudo que você vai conseguir caminhar, porque senão a gente não aguenta também. Tânia Regina, boa tarde, queridos. Iris Hernandes, grata, sempre me mandou girassóis. Júlio Cesare, os judeus seriam exilados de Capela? Sim, um dos povos exilados de Capela, né, que vieram trazer a concepção de Deus único aqui no planeta Terra. Está lá no A Caminho da Luz, do Emmanuel, né, o Newton de Baixo que dizia, né, é uma ilha de monoteísmo cercado por um oceano de politeísmo, era o povo judeu. E tem as obras de Edgar Armand também, que são legais, né, Almas Afins, Na Cortina do Tempo, e Exilados de Capela, que ele era um capelino também, e aí dá essas descrições ótimas de como foi o exílio, o que aconteceu. Aliás, é muito interessante essa trilogia dos Exilados de Capela, do Edgar, né? Por quê? Porque está acontecendo tudo isso aqui no planeta, né? As drogas sintéticas. E quem achava que não era verdade, agora está vendo na prática. Porque muito tempo as pessoas ficavam questionando. Não é verdade, não é da federação. Não, e hoje está vivenciando. Ele acabou assinando como romance, né, como ficção. Na realidade, romance não, como ficção, por tanta cobrança que ele teve dentro da doutrina espírita para... em cima das obras que eram semi-mediúnicas. Nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. Então, são coisas curiosas. A obra oficial que fala dos exilados de Capela e como a evolução do planeta, obviamente, é A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier.
Mas eu acho interessante a trilogia, assim. Já li algumas vezes e mesmo ele colocando como ficção. Anjos Decaído também fala. Aí já é outras obras. Também fala outra sobre... obra. Uhum. Maria Betânia, boa tarde, amigos. Excelentes colocações sobre o diálogo. Parabéns pelo estudo. Obrigada, querida. Roberto Castanheira, desejo uma ótima tarde a todos. Um abraço para Célia Palmeira, Sérgio Mártire, também sempre com a gente, Mônica Teles, Isabel Smith, todo mundo que está me pedindo o nome na irradiação, já estou colocando. Suzy Batista mandou um monte de corações. Thelma Moreno, meninos, como é elucidador ouvi-lo. Ai, que lindo. Arthur Santos, boa tarde. É o Arthur de Duque de Caxias. Eu dei o like 89. Ótimo tema. Um abraço ao casal que faz a nossa quinta ótima. Mara Lourenço, boa tardezinha, amigos queridos. Muita paz e luz para todos dessa rádio. Vera disse que aconteceu com o pai dela. Deixa eu achar aqui. Eu acho que eu me perdi para variar, né? Porque eu faço isso. Ele era testemunha de Jeová e entregou uma rosa branca num passe no lar do Frei Luiz. Ah, que legal. Legal, muito lindo, né? O Frei Luiz é bem ecumênico, né? Mas assim, mas testemunha de Jeová é mais fechado. Mas mesmo assim, quando ele desencarnou, né? Não. Deixa eu ler, Emmanuel, senão não vai dar tempo. Graças a Deus a gente está com muitas mensagens. Quem segue? E outra vez lhes falou Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Há crentes que não se esquivam às imposições do culto exterior, reclamam a genuflexão e o público trovejante de momento a momento. Preferem outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. Multidão dos seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para ela sacrossanto dever. Contudo, tão logo surgem inesperados golpes do sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismo sem esperança. Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência eterna. Muitos se dizem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessário. O Mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que os seguem. Olha que coisa importante, né? Não é a quem fala, a quem segue. Faz o que ele disse, né? Ele fala esse tempo todo. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física, cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Assegurou a doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Quando fizerdes, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procura seguir-lhes os passos no caminho comum. Olha que coisa mais linda, né? A gente está só falando do Cristo ou a gente está seguindo o Cristo? É o que ele diz, né? No momento exato não adianta dizer que me conhecia, né? Tem que fazer aquilo que eu... Fazer a vontade do meu Pai. Pai. Paulo César Portugal, Lúcia e Paulo Portugal, ótima tarde. Gente, como vocês são maravilhas em nossas vidas. Niterói, Rio de Janeiro, só nos adiciona. Ai, que lindo. Araci Pinto, coitado do Hernani, não consegue falar. Imagina Araci, em casa. Gostei, Araci. De onde você é, Araci? O pessoal aqui está apoiando. Não, senhor, ele está do meu lado. Não está do meu lado? Araci, você mais é ou ótima. Menos. Ai, você quer a caneca de presente, Araci? Eu que agora você vai ter que dar, né? Ai, meu pai, olha... Eu vou falar uma coisa para você, Araci. Em casa, ele não pode falar mesmo, sabe? Por quê? São 4? Somos 4. Eu... 5. Não, somos 5. Eu... Não, a Helena é do meu lado. Helena do seu lado, nada. Ela é do lado da mãe dela. Tem uma do meu lado. As outras 4 estão contra.
E é todo mundo contra ele. Então, ele realmente não tem lugar de fala, entendeu? Ele não tem. Lá as mulheres dominam. Fabiane Carvalhosa mandou um boa tarde, me mandou girassóis. Lucimar da Silva Nascimento, like 113, olha que coisa linda. Marilene Melcides mandou um boa tarde. Ana Maria Santos Roxo mandou um bom dia e um girassol. Daniele Batista, façam parte do Clube da Fraternidade. Se cada inscrito do YouTube contribuir com R$5, salvaremos a Rádio Rio de Janeiro. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem que fazer parte, eu divulgo muito todas as palestras. Aliás, tem festa junina do Eurípides Barçanufo, lá da Taquara, do Gilberto Bordalo, no dia 14, domingo, lá na Gazeta da Noite, na Taquara, onde tem o centro lá, Dona Meca. Todos estão convidados. Eu vou fazer um esforço para estar lá. Se minhas mulheres deixarem, né? Isso a gente deixa. A gente não deixa você falar. E nos lugares a gente... Festa pode. Daniele Batista, bora dar o like. Muito importante o like. E compartilhe para que as pessoas assistam. Nossa, Daniele, estou adorando você. Vai ser a minha... Como é que é? Promoter. Eu estou com a Araci. Você está com a Daniele. Eu estou gostando da Daniele. A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Confúcio. Nossa, muito bom. Eu queria, Eudineia Matos, hoje me identifiquei muito com os seus conceitos. Moça bonita, amo essa doutrina, gratidão por mais esse carinho conosco. Valquíria Leite Pereira, boa tarde, amigos e irmãos. Daniela, eu vou te mandar um beijo. Eu estou lendo todas as suas mensagens, mas é que tem tantas mensagens, mas eu estou adorando tudo. Ela botou Albert Einstein, Platão. Oi, pensei na fala de Jesus Cristo quanto a João ser o maior nascido de mulher. Ele nos diz que ele não nasceu pela gestação, que o seu corpo é composição diferente da nossa? Não, porque Jesus está falando de um outro ser, né? Ele fala assim, dos nascidos de mulher, né? Com exceção dele. Não é só por isso. Eu acho que também porque tinha outros espíritos ali que não estavam encarnados. Eu acho que Jesus diz o seguinte, mesmo João Batista, sendo o maior dos nascidos de mulher, é menor do que o menor espírito de onde eu venho. Então, João Batista, mesmo sendo um espírito mais elevado dentre os nascidos de mulher, dentre os encarnados entre nós, ele é menor do que o menor espírito do planeta celestial, de onde ele vem. Então, ele está comparando, na realidade, João Batista com ele, ou com espíritos de onde ele vem. Por isso que ele fala ali, vocês não têm a menor noção do que eu estou falando ainda, porque vocês são da Terra, vocês são de um mundo ainda muito primitivo, né? Essa passagem é sobre isso, da diferença dele em relação a nós, em relação a João Batista, inclusive, né? Vanessa, saudades do MAP, era minha casa de coração, agora moro no Catete, fica longe. Era muito bom ir nas quartas, sábados, ouvir... Gente, eu adoro essa musicoterapia do MAP também. O coral do MAP e a musicoterapia do MAP é maravilhoso. Saudoso o senhor Alípio está com o pai. Qualquer dia a gente se encontra de novo, Vanessa, se não for aqui no plano espiritual, né? Elizabeth Coutinho, as preces eu já coloquei. Hoje faz 5 anos que meu pai desencarnou, eu ainda não superei essa saudade. Elizabeth, eu sempre costumo dizer assim para a gente que tem uma saudade muito forte, começa a conversar com Jesus assim, pai, está doendo muito, deixa eu fazer esse encontro, pode demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, eu tenho certeza que em algum momento essa saudade vai diminuir, porque você vai ter esse reencontro. E eu não falo isso com leviandade, não. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, e todo mundo que volta fala, Iris, é verdade, deu certo, porque o Pai é amor, Elizabeth, o Pai é amor. E Ele sabe que a gente precisa de consolo. E Ele sabe que a gente precisa de ajuda, de carinho, né? Então, assim, pensa no seu paizinho estando vivo, porque ele está vivo, conversa com ele, manda as mensagens para ele, escreve cartinha para ele, porque eu tenho certeza que ele vai receber tudo e esse laço de vocês, né, vai estar sempre unido. E aí você vai começar a sentir o seu coração mais leve. Boa tarde, casal abençoado. Vocês são exemplo para todos nós. Continue assim, são lindos por fora, lindo por dentro. Adoro as palavras que vocês ensinam. Ai, quem dera que a gente fosse um exemplo, mas a gente está se esforçando para fazer o melhor, né? A gente está doido para trazer o Emmanuel aqui, que está encarnado.
Olha, o nome dessa conta aqui é O Amor Sempre Vence. Puxa, que lindo. Casal abençoado, Alice Vasconcelos. José Manuel dos Santos, Hernani Iris, vocês já fizeram palestra na Congregação Espírita Francisco de Paula, na Tijuca? Você já fez? Eu acho que não. Não lembro, eu faço 5 casas na Tijuca e Andaraí, né? Não lembro de fato o nome, tem que ver o nome das casas. Eu sei que uma é Rita de Cássia. Posso ter feito, sim. Daniele Batista, a partir de hoje colocarei os nomes Hernani nas minhas orações. 5 mulheres é difícil. Daniele, você não estava do meu lado lá em cima? Eu não estou nem te entendendo agora. Não, mas são 5 mulheres escolhidas a dedo. Ah, é? Eu queria ver você trocar essas 5 mulheres. Boa tarde, que alegria. Sou fã dos dois, mas sou um dos únicos que defende o Hernani. Não é um dos únicos, não. Cláudio. Ele está aqui cheio de defensores, é que você não sabe. Que ótimo estar com vocês. Os nomes na irradiação eu já coloquei. Olha, eu vou contar uma história para vocês, rapidinho, porque eu sei que a gente está acabando. Tomara que não seja minha. É sua. Eu tava em Copacabana, numa loja, assim, numa fila numa loja dessas grandes, e eu estava brigando com ele, discutindo com ele, eu não lembro nem porquê, né, mas ele estava errado, óbvio. E aí eu escuto assim, atrás de mim: não briga com essa voz que eu amo. Lembra disso? Era uma senhorinha, gente, que ela via as palestras dele lá no Consolador. Foi Deus que mandou ela naquele momento. Um beijo enorme para o pessoal do Consolador, gente. Que casa linda. E ela não briga com essa voz que eu amo. Aí eu olhei para ela e falei: só quer levar essa voz para sua casa? Só não sabe o custo operacional. É Deus que coloca essas senhoras na minha vida. Não sabe o custo operacional dessa voz que a senhora ama. Reclamando de tudo em casa o tempo todo. Olha, pessoal, brincadeira à parte, a gente gosta de descontrair, é óbvio, mas eu queria muito que a gente voltasse, pegasse esse finalzinho para lembrar mais um pouquinho nos nossos corações, trazer a luz de Jesus, a luz daquela onde a gente não vai ter treva. Eu costumo dizer assim, o medo, a angústia, a tristeza é treva no coração. Acende a luz de Jesus no seu coração. Começa a buscar o Mestre, mas buscar o Mestre na sua essência. Lembrar que o Mestre não prometeu facilidades na vida. Não que você não tenha direito a elas. Ninguém aqui está fazendo apologia à miséria, à tristeza e à dor. Não, não é isso. Mas que você compreenda que em alguns momentos, pela necessidade do nosso aprendizado, alguns momentos que a gente talvez não esteja compreendendo, mas que a nossa fé tem que ser como as raízes dessa árvore que o ouvinte mandou para a gente, com uma fé inabalável, para que a gente possa passar pelas dificuldades de maneira a entender, a aceitar e, acima de tudo, a superar todos esses sofrimentos que a vida, infelizmente, num planeta ainda de provas e expiações, vão passar. Então, se a gente está num planeta de sofridos, né, de aflitos, se eu estou só curtindo a vida, tem que ter alguma coisa errada, né? Ou eu estou na série errada, ou realmente eu ainda não estou pronto para os resgates mais difíceis. Então, eu sempre costumo dizer, se você está sofrendo, irmão, força, porque você é o soldado que está na frente da batalha. Uhum. Você já está pronto para resgates difíceis. Deus confia em você e Ele sabe o quanto você é forte para estar ali absorvendo. Ontem eu escutei uma coisa muito interessante. Tem uma pessoa muito querida, eu não sei nem se ela escuta a gente, a Tijuana. Uma pessoa maravilhosa, querida, assim, nossa, né, amiga. E outra pessoa querida falou assim: a Tijuana, ela é uma daquelas pessoas que vem para cuidar. E é aquele espírito que vem e em volta dela, ela está sempre cuidando. Né? Então, às vezes, você olha e parece muito sofrimento, mas a verdade é uma missão, não é um sofrimento. Você ser a pessoa que cuida, você ser a pessoa que socorre. Então, pode parecer difícil, é difícil. Ninguém está falando que é fácil, mas significa que você está um passo à frente, às vezes, da maioria. Né? E estar um passo à frente, né, é sempre cuidar é um talento, né? É um talento. E acima de tudo, uma missão. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o nível da sua dificuldade, mas eu sei que você é filho de um pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Nunca se esqueça de ir ao Pai. Nunca se esqueça de trazer Jesus que estava no Pai com os seus ensinamentos para perto de você. Eleva teu pensamento em oração, chama Jesus, que eu tenho certeza que Ele vai até você. Que Jesus nos abençoe. Amém.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.